Escrevendo a mocidade, a infância, Joana de Ângeles apresentou há alguns anos a obra Adolescência e Vida, o que demonstra a profunda preocupação da benfeitora, orientadora de nossa casa, o Caminho da Redenção, com as diretrizes ético-morais que devem revestir a nova geração. Quando falo da nova geração, me valho de Allan Kardec, que no livro A Gênese, no último capítulo, quando ele fala da geração nova, a chegada do porvir, ele se refere que uma geração está partindo e uma outra chegando à Terra. E isso tem 150 anos que ele disse, e a página praticamente ficou esbatida ou esmaecida no movimento espírita. Agora, recuperada graças às informações de Manuel Filomeno Batista de Miranda, a publicar nos últimos 13 anos uma trilogia em que ele começou com Transição Planetária, de 2010, depois tivemos Amanhecer de uma Nova Era, e agora, mais recentemente, 2 anos atrás, Perturbações Espirituais, em que ele coloca em Transição Planetária não só o fenômeno do tsunami, que no dia 26 de dezembro de 2004 varreu 8 países da Ásia, as ilhas Fifi, Sri Lanka, a Índia e outras, matando mais de 325 mil pessoas. Não é o pano de fundo apenas do livro. Ele se refere de que milhares de espíritos de Alcione, a estrela de primeira grandeza ao qual o Sol está subordinado, entidades do Cocheiro, entidades da constelação do Touro e das Pleiades, estão se reencarnando na Terra em número superior a 1 milhão. Esses espíritos estão descendo para impulsionar todo o conhecimento e todos os ramos da cultura na Terra, a fim de que a nossa transição seja menos dolorosa e o que poderia ser feito em 100 anos, talvez seja feito numa década ou em 2. O que demonstra que nós somos muito atrasados nas mudanças, por isso estão vindo espíritos de alto quilate evolutivo. Quando eu estive em Wittenthur, na Suíça, há 2 anos atrás, para a nossa jornada habitual, anual, na Europa, tivemos uma menina que assistia ao nosso seminário no hotel Michel Marie. E no centro da cidade, naquele hotel, numa sala pouco maior do que essa, tenho aqui um companheiro que é meu motorista quando vou a Zurique. E lá em Wittenthur, eu vi aquela menina de 6 anos de idade, tão interessada no seminário, me olhando, aquele óculos de grau forte. Quando dei o intervalo às 10 horas, ela e os pais vieram conversar comigo. Os pais são de São Paulo. Se conheceram, vieram para a Suíça e moram ali. E Suécia. E estavam ali, na Suécia, e ela nasceu ali. Eu perguntei então à menina, assim, meio tímido, você fala português? Ela disse, eu falo 3 idiomas. Eu falo sueco, eu falo inglês e falo português. Porque 2 vezes por semana eu vou a São Paulo visitar minha avó e brincar com meus primos. Aprendi o idioma. Eu digo, com 6 anos. E o senhor? Eu digo, eu só falo 2. Quais? Eu digo, baianês e português. Ela riu muito. Eu digo, que bom que encontrei alguém que pode falar assim, você está entendendo o seminário? Porque é em cima de Joana de Ângeles, a obra dela é psicológica. Ela disse, estou entendendo tudo e acho o senhor muito engraçado. Eu digo, que bom, ela viu o meu lado palhaço do passado, né? E aí ficamos conversando. Ele disse, você mora onde? Eu moro a 6 horas de trem aqui de Wittenthur. E, portanto, meus pais vieram para assistir esse seminário. Eu disse, que bom que você está entendendo, agora vá para o intervalo merendar. Ela saiu saltitando, e quando ela ia de costas a uns 5 metros, eu vi uma aura em torno dela de 1 metro. 1 metro de diâmetro em torno dela. A menina estava cercada por um halo de 1 metro além da pele dela, em qualquer direção. De um azul como eu nunca mais vou ver na Terra. Qualquer barra de anil é pobre diante do azul luminoso que eu vi cercando aquela menina. Como se ela andasse dentro de uma roda de luz. Onde ela caminhava, a roda de luz a seguia em qualquer direção. Eu achei aquilo curioso, ela passou pela porta, e quando ela passou pela porta, a luminosidade ficou ainda na sala.
parte sumiu na madeira da porta, seguindo a proprietária dela. Eu chamei minha anfitriã e disse, mas Adele, que impressionante, essa menina não é da terra. Ela tem uma aura de 1 metro de diâmetro em torno dela, enquanto nós, os mortais, nossa aura só chega a 3 centímetros, quando muito evoluído, 3 centímetros além da pele, quando estamos em estado de oração. E ela brincando era 1 metro. Imagine se ela orasse, daria 3 quilômetros, Deus me livre. E aí ela foi e eu disse isso. Eu disse, essa menina não é da terra. Eu suponho que ela seja um desses espíritos nobres que vieram do infinito nos ajudar. A minha anfitriã se emocionou e me disse, há 1 ano atrás, nesse auditório, Divaldo Franco ministrava um seminário. E essa menina estava com os pais. Há 1 ano, Divaldo disse a mesma coisa que você está dizendo hoje. Você esteve com o Divaldo? Eu digo, eu nem sabia que Divaldo tinha andado aqui na Suécia há 1 ano atrás. Não conversei nada com o Di. Pois é, ele disse também. E afirmou que ela é de Sírios. Está reencarnada na Suécia. Então, trazendo uma contribuição que não sabemos ainda onde vai ser. Mas ela nasceu e certamente veio nos ajudar a mudar esses estatutos pela conduta que vai adotar, pela maneira com que vai se dirigir aos outros, pela pacificação. Será um imenso desafio, porque são estrangeiros numa terra tomada pela violência, pela agressividade. E eles virão suaves, como pacíficos e pacificadores, instaurar entre nós as premissas ou as balizas de um reino que esquecemos no passado. Parece ouvir Hermínio Miranda, Cristianismo, a mensagem esquecida. Aquele homem tão suave que crucificamos há 2000 anos, retorna agora por esses fascículos de luz, que descem à Terra, mergulhando no corpo, sem qualquer passado reencarnatório conosco, porque não fizeram suas evoluções na Terra, fizeram em outros orbes. Eles vêm por amor, por invitação do Cristo. O Cristo os convidou, disse, vocês reencarnariam na Terra para ajudar meus irmãos da Terra a acelerar, e eles renunciam ao sólio de luz, viajam no espaço milhões de anos-luz e vêm até nós para viver as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas questiúnculas e nos ajudar a encontrar luz no fim do túnel, porque nos perdemos na argamassa perversa do mal, da ignorância, da agressividade. E pretendem eles resgatar pela fala, pela filosofia, pela política. Deus queira que alguns deles reencarnem no Brasil, tornem-se deputados, senadores. Porque eu recordo Leandro Carnal, o filósofo e professor de História, quando se perguntou a ele, professor Leandro Carnal, o senhor é favorável que se tire os crucifixos, onde está a imagem de Jesus, de repartições públicas, por elas serem laicas? Leandro Carnal olhou para um lado e disse, olha, historicamente Jesus morreu entre 2 ladrões. E no Congresso ele está cercado por 581. Sou a favor.